Bom dia a todos os irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia em Gotas. Agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos despertar em mais um dia com vida e com saúde, amém? E agradecemos a companhia de vocês que aqui estudam conosco e a Deus por nos permitir estudarmos Sua palavra, amém? Agradecemos também a todos que são inscritos aqui no canal. Estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, hoje terça-feira, 26 de abril, que vem com o tema Um Idioma. E para iniciarmos o estudo, vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado Senhor seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada pelo despertar, com vida e com saúde. Obrigada por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Pai querido, obrigada pela companhia dos irmãos e amigos que estudam aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Pai querido, pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, que venha nos instruir, que venha nos ensinar, Pai, para que possamos entender aquilo que iremos estudar e que possamos colocar em prática, Senhor, em nossas vidas. Fica conosco, essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como nós temos estudado essa semana, depois do dilúvio, depois que todos saíram da arca, eles foram se multiplicando, né? E os descendentes dos filhos de Noé cresceram e habitaram a terra. E a língua era a mesma. Todos falavam a mesma língua depois do dilúvio, antes de construir a torre. Vamos ler Gênesis capítulo 11, dos versos 1 a 4, que nos diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Como nós podemos ver aí, irmãos, as pessoas queriam construir uma torre que chegasse aos céus, e elas queriam também ocupar o lugar de Deus, o Criador. E elas se esqueceram da promessa de Deus quando terminou o dilúvio, que ele fez uma promessa, que ele fez uma aliança. E para tanto ele colocou um arco. Então, essas pessoas, elas esqueceram dessa promessa, elas se afastaram tanto, os descendentes de Cã, eles se afastaram tanto de Deus, dos caminhos do Senhor, que eles esqueceram. Assim como, irmãos, hoje, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não lemos mais a Sua palavra, quando nós não estudamos mais, nós nos afastamos e nós nos esquecemos, assim como eles também. Então, eles se reuniram para construir essa torre que chegasse aos céus, conforme nós podemos ver lá no verso 4. E, na verdade, a sua real intenção era ocupar o lugar do próprio Deus, o Criador, como falei ainda há pouco. E a descrição dessas intenções e atitudes do povo, elas ecoam as intenções e ações divinas no relato da criação, porque esse era o desejo deles de ser como Deus. Então, lá nos versos 3 e 4, nós podemos ver que é dito e disseram. As mesmas palavras que nós podemos ver na descrição da criação, lá em Gênesis 1, 6, 9 e 14. Outra palavra, vamos fazer, que também nós vemos nesses mesmos versos 3 e 4. Também nós vemos lá no verso 26 de Gênesis 1. E a sua intenção ficou explicitamente declarada quando eles disseram: tornemos célebre o nosso nome, lá no verso 4. Uma expressão que se destina exclusivamente a Deus, conforme nós podemos ver em Isaías 63, 12 e 14. Em suma, os construtores de Babel alimentavam a ambição equivocada de substituir Deus, o Criador. E nós sabemos quem inspirou isso, não é mesmo? Essa ideia surgiu lá no céu, no coração de Lúcifer.
E isso está relatado lá em Isaías 14, verso 14. Vamos ver? Diz assim: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, meus amigos, esse era o desejo de Lúcifer, e ele colocou esse mesmo desejo no coração de Nirode, e assim no coração de todos. A lembrança do dilúvio deve ter desempenhado uma função nesse plano. Eles construíram uma torre alta para sobreviver a outra inundação se houvesse, apesar da promessa divina. E como eu falei antes, eles esqueceram dessa promessa. A memória do dilúvio foi preservada na tradição babilônica, embora distorcida, em conexão com a construção de Babel. Esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. Por isso, a história da Torre de Babel também é um tema tão importante no livro de Daniel. A referência a Sinar, onde Babel foi construída, no início do relato sobre a Torre de Babel, lá no verso 2 de Gênesis 11, ela reaparece no livro de Daniel, designando o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios do Templo de Jerusalém. Isso nós podemos ver em Daniel 1:2. Vamos ver? O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que foi o mesmo lugar, a mesma planície, a terra de Sinar, a planície de Sinar. O mesmo lugar onde a torre foi construída era o mesmo lugar onde estava construído o templo dos deuses babilônicos. E foi para lá que Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém. E entre outras passagens do livro, o episódio de Nabucodonosor erguendo a estátua de ouro, provavelmente no mesmo lugar, na mesma planície, é o que mais ilustra esse estado de espírito. Em suas visões do fim, Daniel viu o mesmo cenário das nações da terra se reunindo contra Deus. Isso, quando vocês tiverem um tempo, vocês possam estudar Daniel 2, nos versos 43, e Daniel 11, dos versos 43 ao 45. E também fazendo uma comparação com Apocalipse 16, nos versos 15 e 16. Embora essa tentativa falhe, como também aconteceu com Babel. Ou seja, todo desejo que surge no coração de querer ser maior que Deus, de querer ir contra Deus, é falho. Então, que nós possamos estudar mais a palavra de Deus, termos mais comunhão com Ele, porque isso nos aproxima dele e a nos distanciarmos das coisas que não agradam a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos tomar as decisões. Ele se entristece quando nós decidimos tomar outra direção que não os seus caminhos, o caminho que ele está nos mostrando. Mas ele não pode fazer nada, porque ele nos criou com livre-arbítrio. Ele se entristece, mas ele não nos abandona. Ele coloca o seu espírito para nos advertir. Então, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Possamos estudar mais a palavra do Senhor, ter mais comunhão com Ele, e assim estaremos sempre perto dele. Amém? E assim chegamos ao final do estudo de hoje, agradecidas a Deus pela companhia de vocês aqui, estudando conosco. Agradecidas a Deus porque Ele nos dá essa oportunidade ainda de podermos estudar Sua palavra. Amém? Convidamos a todos para que possamos estar juntos amanhã. E para encerrar o estudo, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guia, porque o Senhor está sempre nos chamando, nos guiando, nos conduzindo, Senhor, para os teus caminhos. Obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que nos ajuda, que nos instrui, que nos ensina, Pai. Senhor, obrigada pela companhia dos irmãos e amigos que aqui estudam conosco. Que suas bênçãos, Pai, os alcancem em suas dificuldades, em suas necessidades. Que
o Senhor venha atender conforme a tua vontade, Senhor, e o teu querer. Fica conosco, dá-nos um bom dia na tua companhia, na tua presença. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.